Quem encontrou Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo de número 19. Versículo de número 19. Vamos ler até o versículo 26. Atos, capítulo 11, versículo 19 ao 26. Eu vou ler um versículo, os irmãos leem outro, e assim, quando chegar no 26, nós vamos ler todos juntos em nome de Jesus. Amém ou não amém? Amém! E os que foram dispersos pela perseguição, que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus, a igreja. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama desta coisa aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Oh, glória! E partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E ensinaram muita gente. Foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém? Quantos precisam de oração nesta noite? Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, graças te damos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem realizado, Senhor. Deus, nos dê clareza na Tua palavra, nos ajuda a compreender a Tua palavra e o melhor de tudo, Deus, ajuda-nos a viver a Tua palavra, é o que nós te pedimos e te agradecemos, certos da vitória, em nome de Jesus, amém e amém. Se assente glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, quem está feliz com Jesus nessa noite, diga amém. Então você pode dizer comigo assim nessa noite: melhor do que aqui, só no céu. Amém? Não há outro lugar. Meus irmãos, nós estamos há algumas sextas-feiras estudando sobre avivamento. Nós estamos aprendendo na palavra de Deus, que barulho não traz avivamento, gritaria não traz avivamento, som alto não traz avivamento. O que traz avivamento é a palavra de Deus, é nós estarmos em comunhão, é nós estarmos em união, é nós estarmos em unidade. Entendendo isso, nós sabemos que avivamento sim traz barulho, avivamento sim traz movimento. Por quê? Porque quando somos cheios do Espírito Santo, a alegria do Espírito Santo transborda dentro do nosso coração. E quando estamos reunidos no templo para adorar ao Senhor, alguns choram, outros levantam as mãos, outros ficam de pé, outros se prostram, outros ficam caídos no chão, outros correm, outros pulam, mas de alguma forma expressam a alegria que é poder sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Tem um hino muito antigo que diz assim: me dê um sinal se você é pentecostal. Tem aí pentecostal?
Eita, glória ao nome de Jesus. Meus amados irmãos, nós temos aprendido na palavra de Deus, temos visto que conforme a igreja do Senhor, ela é avivada, o poder do Espírito, o revestimento do Espírito, a manifestação do Espírito Santo, ela é real no meio do seu povo. Nós vamos observar que Deus não nos enche do seu Espírito para que fiquemos presos, parados dentro da igreja, cheios do Espírito Santo, para quê? Para ir para Samaria, para ir para a Judeia, Cesareia, até os confins da terra. E deixa eu falar um negócio para você. Quando Jesus disse assim, ó, até os confins da terra, ele estava falando isso lá de Israel. E você sabe onde é os confins da terra? É mais ou menos onde nós estamos hoje aqui. Porque se ele estava lá no outro lado do extremo, ele estava falando que o evangelho ia chegar até o outro lado. E chegou, estamos aqui. E o evangelho chegou graças ao nome do Senhor Jesus. Aleluia! E o evangelho tem crescido, tem propagado para a glória do nome do Senhor Jesus. Entendemos que há alguns países há uma dificuldade tremenda do evangelho chegar, mas aos poucos temos anunciado a palavra de Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso? Vamos extrair algumas lições para que possamos compreender o texto que lemos. Nós vamos observar, quando nós estudamos lá no capítulo 8, que Felipe, ele vai chegar em Samaria. Chegando em Samaria, ele vai pregar aos samaritanos Jesus. E a Bíblia diz que eles reconhecem Jesus como Salvador. Os apóstolos, sabendo a respeito que os samaritanos também estavam se convertendo, eles vão até Samaria, impõem as mãos, e agora eles são cheios do Espírito Santo. Agora os samaritanos são batizados nas águas e cheios do Espírito Santo. E o evangelho continua a se propagar. O avivamento tem esse poder de expandir-se, de alastrar-se. E a Bíblia diz que vai crescendo, vai se propagando. Devido à perseguição da igreja, as pessoas vão correndo, se espalhando, mas elas não vão se espalhando de boca vazia. Elas vão anunciando a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela vai nos dizer que o evangelho chega também para os gentios. E Cornélio, um homem que fazia boas ações, fazia esmolas, e o Senhor o olhou, o Senhor o observou, o Senhor falou com ele, e Deus usa Pedro para falar com ele. Deus, pelo seu trabalhar, dá uma visão para Pedro, pelo seu trabalhar fala com Cornélio. Cornélio envia uns homens a buscar Pedro. Pedro chega na casa de Cornélio e começa a falar de Jesus, e como nós falamos aqui na sexta-feira passada, o Espírito Santo caiu sobre aquela casa, e agora os gentios estão cheios, os gentios foram batizados também agora com o Espírito Santo, antes de serem batizados nas águas. Então observe que o Espírito Santo, como nós falamos, ele quebra barreiras. Por quê? Ele primeiro vai atuando nos samaritanos. Quem são os samaritanos? São judeus mestiços, são ali do povo, do meio do povo. Ou seja, as barreiras internas começam a ser quebradas pelo poder do Espírito Santo. Depois que essas barreiras internas, no meio do próprio povo de Israel, no meio do próprio povo de Deus, começam a ser quebradas, agora o Espírito Santo começa a trabalhar nos gentios. Quem é? Aqueles que estão do lado de fora. Ou seja, eu já aprendo uma lição tremenda aqui com Deus. Antes de trabalhar lá fora, ele começa a trabalhar aqui dentro. Antes de começar
a construir pontes lá fora, ele começa a quebrar barreiras e construir pontes aqui dentro. Por quê? Porque infelizmente tem entre alguns irmãos, não todos, algumas muralhas, algumas barreiras, e é esta falta de comunhão, e é esta falta de unidade que impede o Espírito Santo de agir na sua plenitude. Porque o Espírito Santo se manifesta onde há um povo em comunhão, o Espírito Santo se manifesta onde há um povo em unidade, o Espírito Santo se manifesta onde há um povo unido. Mas antes de trabalhar lá fora, ele começa trabalhando aqui dentro. Quem está entendendo isso, diga amém. Então, irmão, tem gente que diz assim: eu quero ser missionário, eu quero viajar o mundo, eu quero ganhar alma para todo que é lugar, tudo que é canto. Mas na tua casa, mas no meio da tua família, mas na rua onde você mora, mas na escola onde você estuda, na faculdade, começa aqui dentro, começa a tratativa aqui dentro, na casa de Deus, para que depois possamos alcançar lá fora. Então olha como que o Espírito Santo ele é maravilhoso. Ele começa a quebrar barreiras internas, para depois começar a quebrar barreiras externas. Aí a palavra de Deus ela vai nos mostrar que mesmo, irmãos, veja bem, imagine você que foi criado, ensinado de um jeito a vida inteira, a vida toda. Aí depois de um certo tempo começam a lhe mostrar algo novo. É difícil aprender, não é? É difícil. É muito difícil. Nós vemos até na questão das nossas igrejas, como assembleanos, nós vemos algumas coisas, como usos e costumes. Os mais antigos têm dificuldade, porque eles são de um tempo em que era muito extremo, nem terno rasgado atrás se podia usar, nem chapéu podia se usar. Eu me lembro, ainda quando adolescente, que a minha prima, ela cortou as pontas do cabelo, as pontas do cabelo, e meu tio, pastor na época, colocou ela em disciplina por 3 meses, por quê? Cortou as pontas do cabelo, e ele falou assim, a doutrina começa aqui dentro de casa. Era desse jeitinho. Hoje em dia tem irmã de Chanel, hoje em dia tem irmã pinta o cabelo, e não é que é pecado não, mas vai colocar na cabeça de um irmão que ficou a vida toda falando que isso é pecado. Não é fácil. Então imagine só o povo de Israel dizendo: vocês são únicos, vocês são únicos, vocês são separados. Só que eles levaram e esqueceram do que a palavra de Deus diz lá em Isaías 45, 22. Alguém pode ler aí? Isaías 45, 22. Tem aí? Aqui foi mais rápido. Isaías 45, 22. Vamos ler essa palavra todos juntos? Vamos todos juntos? Vamos todos juntos. 1, 2, 3 e... olhai para mim e sereis salvos, vós, porque eu sou Deus e não há outro. Olha só, Deus lá no Antigo Testamento já dizendo assim, todos os moradores da terra, quer ser salvo? Olhe para mim. Agora imagine um judeu que na cabeça dele eram só eles, e que começaram a levar para um lado extremo demais, que eram só eles. Então imagine só, quando começou aquela rixa que nós já falamos aqui entre os samaritanos, que começaram a ficar misturado com outras nações, aí aquele que é israelita puro, não tem nenhum outro sangue, não é mestiço, imagine a cabeça dele, aquela briga entre judeu e samaritano, entre eles. Aí agora, Jesus vem anunciar a boa nova, anunciar o evangelho,
E agora, alguém de fora começa também a receber aquilo que era para você, e que você entendia que era só para você, mas não era. Então, automaticamente, com certeza, irmãos, a igreja primitiva teve alguns problemas também, teve algumas dificuldades, assim como tinha aqueles irmãos judeus, cristãos que se convertiam, tinham aqueles que eram religiosos demais, e eles falaram assim: não aceito, judeu é judeu, gentil é gentil. Só que o Espírito Santo, quando ele desce sobre os gentios, Pedro vai dizer assim: como que eu posso impedir isso? Como que eu posso impedir o batismo nas águas, se o Espírito Santo já está sobre a vida deles? Não tinha como, mas Deus é estratégico. Diga comigo assim: Deus é estratégico, é maravilhoso. Aí a Bíblia diz no versículo 13, vamos acompanhar aí, versículo 13. Versículo 13, diz assim: e partindo de Pafos, Paulo que estavam... Perdão, irmãos, perdão. Eu estou lendo aqui 11, né? 11, 19. Atos 11, 19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Olha só, apenas aos judeus. E havia entre eles alguns homens de Chipre, de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, olha só, aqueles não judeus, anunciando o Senhor Jesus. Lembrando, e vale recapitular, porque faz parte do ensino repetir, para que possamos estar guardando no nosso coração, a mensagem dos discípulos desses homens era sempre Jesus. Jesus era o tema central. Aonde eles iam, eles anunciavam Jesus. Aonde eles chegavam, eles anunciavam Jesus. E eu acho lindo aqui, irmãos, que no versículo 20, vai dizer assim, e havia entre eles alguns homens de Chipre e de Cirene. Observe que os nomes não são mencionados aqui, são irmãos anônimos. Filipenses, agora lê para mim, por gentileza, alguns dos irmãos aí, Filipenses 4:3. Filipenses 4:3. Olha o que diz Filipenses 4:3. Encontrou aí algum irmão? Pega o microfone ali para o labareda ali, Eita, glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. A igreja acompanha no Data Show e o nosso irmão vai lendo aqui. Filipenses 4:3. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujo nome estão no livro da vida. Amém? Observe que ele fala assim, outros cooperadores cujo nome estão escritos no livro da vida. Então observe, irmão, que o Evangelho começa a crescer em Antioquia, através de pessoas anônimas, homens que estão fazendo parte da história da igreja primitiva, e os seus nomes não foram mencionados, porque o avivamento é isso, irmão. O único nome que tem que ser exposto é o nome de Jesus. O único nome que tem que crescer é o nome de Jesus. Mas não mencionou meu nome, porque tem gente que é assim, se não falar o nome dele, tem briga. Tem gente que é assim, se não mencionar o nome dele, ele fica de biquinho, não quer ir mais para a igreja. Mas aqui os irmãos da igreja primitiva, não importa se meu nome está sendo mencionado ou não, o importante é que o Evangelho está sendo pregado e o nome de Jesus está sendo glorificado. Aleluia.
Como hoje nós temos aqui os irmãos das congregações, que hoje são congregações, eu tenho irmão aqui com certeza vai falar assim: pastor, congregação fulano de tal começou lá na casa de minha mãe. Pastor, congregação lá na onde? Começou lá na casa de painho. Pastor, congregação fulano de tal começou lá no quintal da casa da irmã fulana. Eu conheço a irmã fulana, não está nem aqui, já foi para a eternidade, já foi, mas as obras continuaram. E hoje é uma congregação, hoje é uma igreja. Com certeza esta igreja hoje, para estar aqui, ela começou com algum trabalho, irmão. Algum culto no lar. Por isso que nós vamos falar aqui na reunião sobre isso. Não podemos parar de fazer os cultos nos lares pelo menos uma vez no mês. Você chama o vizinho, chama a vizinha, vai lá, faz uma oração, canta um hino, fala que Jesus é bom, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus batiza com o Espírito Santo e ainda leva para o céu. Ora, agradece e amém. É o suficiente. Oh, glória ao nome de Jesus, aleluia. Então nós vamos observar que o avivamento gera isso, gera pessoas que estão trabalhando, que não se importam se o nome dele vai ser exposto ou não. O nome que tem que ser exposto é o nome de Jesus. Aleluia. Versículo de número 21 diz assim: e a mão do Senhor, eita coisa tremenda, e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Você sabe por que a obra está crescendo? Você sabe por que o avivamento está acontecendo? Porque a mão de Deus está lá. Se Deus tirar a mão, já foi. E sabe o que eu acho lindo, irmão? Um texto muito maravilhoso, que eu preguei muito isso na minha adolescência. Jeremias 18. O vaso quebrou nas mãos do oleiro. Quem está de fora pode olhar para você e vai dizer: ih, o vaso quebrou, está quebrado. Mas fica tranquilo, ele quebrou na mão do oleiro. O negócio é quando a gente quebra, irmão, e não estamos na mão dele. Mas se está na mão dele, fica tranquilo, que ele pega o vaso quebrado e faz um vaso novo. Aleluia. Como é bom! A mão de Deus estava com eles, por isso muita gente estava crendo, muita gente estava se convertendo e a obra do Senhor estava crescendo. Avivamento é isso, é o nome de Jesus ser glorificado e a mão de Deus estando sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Como é bom ter a mão de Deus. E eu peço que alguns irmãos agora aí, cadê os microfones? Fica atento aí, sem briga, um de cada vez, tá bom? Eu vou precisar de alguns irmãos agora para você ler aí e acompanhar com a igreja. Enquanto o Luiz coloca no data show, você fica de pé, pede o microfone, porque como nós estamos ao vivo, irmãos, pelos irmãos da internet, se você falar sem microfone, eles não ouvem. Então, se você fala com o microfone, eles estão escutando o que você está falando. Amém ou não amém? Amém. Então vamos lá, tá? Primeiro irmão, Esdras 8, 22 e 23. Se você gosta de anotar, anote aí. Referência sobre a mão poderosa de Deus. Esdras 8, 22 e 23. Segundo irmão, Isaías 59, versículo 1. Terceiro irmão, 1 Pedro 5, versículo 6. Quarto irmão, Jeremias 33, versículo 21. Quinto irmão, Deuteronômio 5, versículo 15. Outro, sexto, Ezequiel 3, versículo 22. Segunda Reis 3, versículo 15. E por fim, Lucas capítulo 1, versículo 66. Olha aí, são mais de 5 irmãos, hein? Vamos lá? Primeiro irmão aqui, Samuel, Esdras 8, 22 e 23. Porque me envergonhei de pedir ao rei dos exércitos, cavaleiros, para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam.
Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Amém? A mão de Deus se move através das orações. Quem encontrou Isaías 59? Ali, ó, aquela moça linda ali, irmão. Meu Deus, que mulher linda. Aleluia. É a minha esposa, viu, irmão? Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Glória a Deus. 1 Pedro 5:6. 1 Pedro, quem encontrou 1 Pedro 5, é culto de ensino, é assim, viu? 1 Pedro 5:6. Quem encontrou, fica de pé. O irmão Lucas vai levar o microfone para você. 1 Pedro 5:6. Aqui, ó. Isso. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Eita glória. Jeremias 32, versículo 21. Jeremias 32, 21. Depois, Deuteronômio 5:15. Vamos lá, Jeremias, Carlos. E tiraste o teu povo de Israel da terra do Egito, com sinais e com maravilhas, e com mão forte, e com braço estendido, e com grande espanto. Eita Jesus. Deuteronômio 5:15. Deuteronômio 5:15. Sem briga, um de cada vez. Eu sei que todo mundo quer ler. Isso, nosso irmão ali, ó. Porque te lembrará que fostes servo na terra do Egito, o que o Senhor teu Deus te tirou dali com as mãos fortes e braços estendidos, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Eita Deus. Olha só, mais 3 irmãos. Ezequiel 3:22, 2 Reis 3:15 e Lucas 1:66. Se você puder, fica de pé. O irmão Lucas vai levar o microfone para você aí. Você vai ler e a igreja vai acompanhando no data show aí. Ezequiel 3:22. Louvado seja o nome do Senhor. E a mão do Senhor estava sobre mim ali, e ele me disse: levanta-te, vai até o vale, e ali falarei contigo. Oh glória. 2 Reis 3:15. Olha como que a mão de Deus é poderosa. Você está vendo aí? Todas as referências bíblicas que você está lendo fala do poder da mão de Deus. A nossa irmã Lucas, ó. 2 Reis 3:15. Ora, pois, trazei-me um tangedor, e sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. Eita, glória a Deus. Lucas 1:66. Lá atrás, ó, o irmãozinho ali, ó. Aquele pequenininho. Isso. 1:66. Lucas 1:66. Obrigado. Glória a Deus. E todos os que ouviram as conservavam em seus corações, dizendo: quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Amém? Você percebeu todas as referências bíblicas que lemos, que todas as vezes que menciona-se a mão de Deus, há uma ação poderosa do Senhor? Então observe que com a igreja primitiva não foi diferente. Por que que a igreja estava crescendo? Por que que as pessoas estavam se convertendo? Porque a mão do Senhor era com eles. Versículo de número 22. Vamos ler todos juntos? Atos 11, 22. Põe aí, o Luiz, por gentileza. 1, 2, 3 e chegou a fama até Antioquia. Amém? Segura aí. Você lembra lá no começo que nós aprendemos que avivamento atrai? O avivamento, uma igreja que está em avivamento, ela atrai pessoas. O avivamento tem esse poder de atrair pessoas. Aleluia. Quando a igreja está avivada,
você vem para o culto, Deus fala através da palavra, a igreja está orando. O irmão que está na igreja, irmãos, eu aprendi uma coisa, o pastor Samuel Mariano, ele falou uma coisa que eu nunca esqueci: quem tem certeza que vai para o céu, ele não quer ir sozinho. Isso é verdade. Quem tem certeza que vai morar no céu, ele não quer ir, assim como aquele que vai para o inferno, ele também não quer sozinho não. Você já percebeu que na juventude começa assim, ó, dá um traguinho aí, tu vai ver que faz bem. Rapaz, eu dou um traguinho para dar aquela aliviada, eu encho a cara para esquecer os problemas, não é assim que falam? Tá com problema? Dá um trago aí também. Tá com problema? Bebe aí também para encher, para esquecer. É desse jeitinho. Se no mundo é desse jeito, na igreja nós também trabalhamos assim, ó. Ei, eu vou para o céu. Tu quer ir? Rapaz, como é bom. Então imagine só, você que está indo para a igreja, servindo ao Senhor, você conhece um irmão, um amigo na escola, na faculdade, no trabalho, está passando uma prova, está passando um problema terrível, aí tu chega para ele, aproveita a oportunidade e diz assim: rapaz, olha, não é por nada não, mas se tu puder ir lá na igreja, vai lá, sem compromisso, vai lá cultuar. Deus tem uma palavra para você, Deus tem uma bênção para você, vai lá. Tem um pastor novinho lá, ele é meio doidinho, ele prega e Deus vai falar contigo através da palavra. É assim, irmão. É desse jeitinho. O grupo de louvor lá é uma bênção, a igreja, a coreografia lá, o trabalho de jovens lá são uma bênção. Começa desse jeitinho. Então imagine só, e chegando nos ouvidos da igreja que estava lá em Jerusalém, o que Deus está fazendo em Antioquia. As pessoas se convertendo, o Espírito Santo enchendo as pessoas. Chegou até Jerusalém. Aí a Bíblia diz que eles vão enviar quem? Barnabé, filho da consolação ou da exortação. E olha o que ele vai dizer, versículo de número 23. Versículo 23. O qual, quando chegou, viu a graça de Deus. Graça, favor e merecido, e se alegrou, e exortou a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no... Olha só como Barnabé chega na cidade e vê todo mundo naquela alegria, naquela empolgação, eita glória tremenda. Aí Barnabé, já um homem, já filho da exortação, da consolação, diz assim: permanece, porque esse é o grande segredo do evangelho, é permanecer. Tem gente, já percebeu que tem gente que começa naquele gás? Aquele gás, quer fazer tudo, quer ter todos os cargos, quer fazer tudo. Quando vai ver na caminhada da vida, vai largando um, vai largando o outro. Vai. Contrapartida, tem outro irmãozinho, que vai devagarzinho. Mas o importante é permanecer. Aleluia. Oh glória. Então Barnabé está dizendo: ei igreja, olha um conselho, mantenha esse fogo aí, mantenha esse ânimo, mantenha esse mover, mantenha esse avivamento. Tem um segredo: permanece. Aleluia. Fica firme, não deixe a chama se apagar não. Irmão, os irmãos do Guarujá que me conhecem, hoje, depois de muitos anos, eu encontro alguns irmãos da minha fase de adolescência na igreja, fase da juventude na igreja, que cantava os corinhos de fogo, dirigia a vigília. Eles fazem sempre a mesma pergunta: ô Vitinho, tu é canela de fogo ainda? Aí eu falo para eles assim: fui promovido. É mesmo? Agora não é só a canela não, agora é o corpo todo. Eu gosto dos mantos, dos terros, continuo gostando de dar glória a Deus, de língua estranha, falar língua estranha. Eu creio nos dons espirituais. De repente, eu tenho que me controlar, porque pastor tem que ficar meio centrado, né? Tem que ficar meio assim. Mas de vez em quando a gente tem que rodar no manto, irmão, dar lugar para Jesus, dar uma de doido mesmo. Aleluia, deixa o menino rodar, como diz os louvores aí. Festa sem casa, sem criança, não tem alegria. De vez em quando a gente dá uns terra, daqui a pouco, opa, vamos controlar, esqueci que eu sou pastor hoje. Mas sabe o que eu peço para Deus, irmão? Senhor, não deixa essa chama apagar.
Oh, glória ao nome de Jesus. Não deixa, Senhor, essa chama apagar. Oh, glória. Será que você pode emprestar a tua mão ao Espírito Santo? Segura na mão desse crente que Jesus colocou hoje bem do teu ladinho hoje aí, por favor. Fala para ele, diga para ele assim: não deixa a chama apagar não, irmão. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Você vinha para o culto, dava glória a Deus, dá aleluia. Hoje está com uma frescura terrível, dizendo: eu só dou glória se eu sentir. Eu não preciso sentir para dar glória, irmão. Eu dou glória porque a glória é para Ele. Você não precisa sentir para dizer aleluia, glória a Deus. Abre essa boca cheia de dentes que Jesus te deu e dá glória para o nome de Jesus. Mas pastor, não tenho mais dente, dá glória mesmo assim. Aleluia. Eu já disse e vou repetir. Um dia um novo convertido cheio da graça, o pastor pregando, ele chorava dando glória a Deus. As irmãs cantando hino da harpa, ele chorava dando glória a Deus e aleluia. Na leitura, quando acabava a leitura, ele dizia: eita glória, aleluia, Jesus é bom. E pensa, aí chegou aquele, sabe aquele irmãozinho, sabe, que tem 250 anos dentro da igreja. Chegou para ele, para o novo convite, e falou assim: ô irmão, eu também já fui assim, viu? Mas o tempo passa, a gente vai ficando centrado, a gente não come qualquer coisa, é desse jeito, a gente não é mais assim, viu? Mas isso passa. Aí o novo convertido, irmão, doido, vai mexer com o crente doido. O novo convertido olhou para o irmão e falou assim: ô irmão, quando eu ficar assim desse jeito, eu vou lá na frente aceitar Jesus de novo. Eita, o nome de Jesus. Fala para esse crente de novo que está perto de você: não deixe essa chama apagar, irmão. Até hoje falam dos assembleanos. É a Assembleia de Deus. A gente crê no poder do Espírito, a gente crê em batismo, a gente crê em profecia, revelação, a gente crê em tudo isso. Por isso, tudo começa pela palavra. Vamos correr? Meu Deus, o tempo está voando. Próximo versículo. Olha o que diz aí. Versículo 24. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo. Observe que a fama dele, ela vem antes de ser cheio do Espírito Santo. É culto de ensino, irmão. Então segura aí. Se tiver difícil, bebe água para descer. Quando você vai ver lá em Atos 6, quando vai escolher os homens para trabalhar, para servir à mesa, os primeiros pedidos era boa reputação. E Barnabé era um homem de bem e cheio do Espírito Santo. Então, irmão, não adianta, eu não acredito naquele que não tem boa reputação lá fora, e aqui dentro, ó, ui, balabalá, quer falar língua estranha, quer isso e aquilo, roda, sapateia. Cuidado, viu? Antes de ser cheio do Espírito Santo, boa reputação, boa fama. O que é isso, pastor? Compra e paga. Pega emprestado e devolve. Aí eu fico vendo a irmã: pastor, ó, os irmãos estão comprando fiado e finge que, irmão, tu vai para o céu da boca da onça. Se dentro da igreja tu compra aqui na cantina e não paga e finge demência, tu vai para o céu da boca da onça. Cuidado, viu? Porque tem gente que pensa que não vai para o céu só adúltero, só prostituto, fofoqueiro não vai para o céu, caluniador não vai para o céu, má reputação, compra e não paga, não vai para o céu, mentiroso,
não vai para o céu. Dá uma disfarçada aí, diga, aleluia, Jesus. É culto de ensino. É culto de ensino. Amém ou não amém? Eita, Jesus. Vamos correr? Porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Meu Deus, o horário está estourando. E muita gente se uniu ao Senhor. Você sabe por que a pessoa se uniu ao Senhor? Olha só, olha que está no texto, ó. Antes de se unir ao Senhor, vai falar do homem. Por quê? As pessoas têm que ver Jesus através de mim. As pessoas no teu trabalho têm que ver Jesus através do teu comportamento. Dá uma disfarçada aí da glória, irmão, porque senão vão pensar que é contigo. Disfarça, dá glória. Então olhe só. Ai, pastor, não gostei. Então rasga, irmão, tá aqui, ó. Tá na Bíblia. As pessoas se convertiam ao Senhor porque olhavam para ele e falavam assim, esse camarada aí. Porque a pior coisa que tem é você conversar com algum irmão, alguma vizinha, alguma pessoa, e dizer assim, ó, eu, pastor, ser crente igual fulano, prefiro ficar no mundo aqui onde eu estou. E já ouvi isso, não foi uma, não foi duas vezes, muitas vezes. Certa feita um missionário, ele está trabalhando em algumas aldeias, e ele fez um propósito. Na aldeia aonde ele morava, ele não ia pregar o evangelho. Ele ia pregar o evangelho nas aldeias vizinhas. Ia pregar o evangelho nas aldeias vizinhas. Ele está pregando o evangelho nas aldeias vizinhas. Só que um certo dia ele foi transferido porque ficou doente. Quando ele ficou doente, foi transferido. Chegou um novo missionário, não sabia desse sistema que o missionário estava fazendo de pregar só fora e não pregar na aldeia de dentro. Ele reuniu todo mundo na aldeia e pregou sobre quem? Jesus. Porque é o tema central da gente, Jesus. E começou a falar de Jesus, começou a pregar de Jesus, começou a pregar de Jesus. Aí um irmão levantou a mão e falou assim, esse Jesus que você está falando, você tem certeza que ele está no céu? Ele falou assim, não, porque antes do senhor chegar, tinha um homem que estava aqui missionário, ele se comportava igualzinho esse que o senhor está falando aí. Tem certeza que ele não era Jesus, não? É desse jeitinho, irmãos. As pessoas têm que olhar para nós e ver Jesus. As pessoas olham para nós e veem Jesus. Quando João vai ter uma visão assim, ó, dos 7 castiçais de ouro. E quando ele olha os 7 castiçais de ouro, ele vê o Filho do Homem andando no meio dos 7 castiçais. Não tem como ver Jesus se não olhar para a igreja. E é por isso que a igreja, nós precisamos andar numa conduta em fidelidade, honrar o nome de Jesus. Eita Deus, eu vi que tem gente que até mudou o semblante, né? Vai, pula aí, pula. Vai pro 25. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo. Ei, Saulo. E achando, conduziu para Antioquia. Por quê, irmãos? Barnabé percebeu que ele sozinho não ia dar conta. Então ele precisava de alguém. Você não é super-homem. Ninguém faz nada sozinho. Por isso, irmão, você pode olhar para esse irmão que está perto de você, diga para ele assim, ó, eu preciso de você, irmão. Eu preciso de você. Vamos pro próximo. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém? Era costume da época, sob o comando particular dos generais de um exército, os seus soldados
eles recebiam o nome do seu general, que era acrescido no sufixo iano, iano no latim, ianos em grego, para indicar que eram soldados seguidores daquele general. Vou dar um exemplo: soldados de César, cesarianos; soldados de Pompeu, pomperianos. Quando eles falaram cristãos, eles estavam dizendo: aqueles são os servos adeptos de Jesus Cristo, do cristianismo. Então, meus amados irmãos, você precisa entender que você está carregando o nome de Jesus. Cristãos, pequenos cristos. Você precisa entender, irmão, que quando você vai fazer algum barraco, porque tem gente que é barraqueiro, tem gente que é sanguínea, e em casa eu tenho que segurar minha mulher, porque senão ela gosta de fazer Tem gente que tem gente que na loja, meu Deus do céu, cuidado, irmão, cuidado. Para todo Saulo tem um Barnabé para ficar ali ajudando. Você tem que lembrar que você não carrega o teu nome agora, você carrega o nome de Cristo. Avivamento é isso. Avivamento é você elevar o nome de Jesus. E aqui pela primeira vez, os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos, adeptos de Cristo, seguidores de Cristo. Então toda vez que acontecer uma situação, porque acontece, para tirar a tua paz, pastor, contei até 10, não deu até 10, conta até 100. Pastor, contei até 100, não deu, contei até 100, irmão, conta até 1000, mas respira, peça equilíbrio, porque você não carrega o teu nome apenas. Você já percebeu que quando sai um escândalo com um pastor, sabe o que as pessoas no mundo falam? Que todo pastor não presta, todo pastor é ladrão, não é assim? Quando tem um escândalo dentro da igreja, o irmão traiu fulano traiu Betrano, e o marido traiu a mulher e tal, aí as pessoas do mundo ficam sabendo, você não está vendo? Todo crente não presta. Mas é verdade isso aí? Não é. Mas por quê? Porque a gente carrega um nome que não é nosso. Então você tem que tomar cuidado, porque avivamento, você tem que proclamar o nome de Jesus e zelar por esse nome. Dá bom testemunho desse nome. Tem gente que está pensando que avivamento é só terra. Não é só isso não, irmão. Isso aí é o que acontece dentro do templo, quando a gente se alegra. Avivamento vai demonstrar o nosso comportamento lá fora. Amém? Como o tempo já estourou e eu preciso passar algumas coisas para vocês, 3 minutinhos, vamos fazer uma oração? 5 minutinhos. Amém? Então se você puder, aqueles que podem, vamos ficar de joelhos.